Olá, meus amigos, meus irmãos, aqui quem fala é Luciano Alves, do canal Luciano Alves. Eu quero convidar você para ler a Bíblia comigo hoje, lendo a Bíblia com Luciano Alves. Hoje nós vamos ler a primeira carta do apóstolo São Paulo a Timóteo. Primeira carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, a partir do versículo 1. Alguns conselhos aí falando das características que devem ter os bispos e os diáconos. Eu quero agradecer a você que se inscreveu no canal. Você que não se inscreveu, se inscreva, acione o sininho. Quando assim um novo vídeo for adicionado ao canal, você será notificado. Compartilhe os nossos vídeos para alcançar outras pessoas. Muito obrigado. Vamos lá, vamos ler a Bíblia comigo. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade, pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito, nem na cilada do diabo. Os diáconos, igualmente, devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Deve apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Deve ser primeiramente experimentados, depois de não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Escrevo-lhes estas coisas, embora espere e vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o ministério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, criado no mundo, recebido na glória. Acabamos de ler primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Este capítulo contém cerca de 16 versículos. São 16 versículos. Então, o apóstolo Paulo está trazendo aqui uma mensagem, um ensinamento sobre as características que devem ter os bispos e os diáconos. Aqui, meus queridos irmãos, ele fala uma parte aqui que não deve ser recém-convertido, isto é, um novo convertido. E fala também do diácono, que tem que passar por uma prova, ele tem que ser experimentado, ele tem que ser testado. Você não pode pegar uma pessoa recém-convertida e já consagrar ao diaconato, ou ao presbitério, ou a pastor. Ele precisa passar por um teste, ele tem que ser experimentado. E depois de passar pelo teste, passar pela prova, aí sim ele vai ser consagrado. É assim que deve ser, para que possamos ter homens de Deus realmente convertidos, realmente homens que dê a vida pelo reino de Deus, não é verdade? Então, nos últimos dias, a gente tem visto algumas pessoas
que rapidinho chegou a pastor, né? Basta ministrar bem em um evento e as pessoas já levam a pastor, aí não tem base, não tem estrutura. Aí quando vem o vento, já leva, não, porque não tem base, não tem estrutura. Então você tem que ir por degrau e degrau, tem que ir crescendo no tempo certo, no tempo certo. Igual quando você planta um legume, uma fruta, você vai colher no tempo certo, né? E a melhor coisa é você comer o fruto que é colhido no tempo certo, não é verdade? E você vai no mercado que pega aquela manga, aquela jaca que tiraram antes do tempo e meteram o caborete lá para amadurecer antes do tempo, não tem o mesmo sabor quando você colhe o fruto lá do pé maduro na hora, no tempo certo, não é verdade? Então, mesmo assim, deve ser o obreiro, né? Antes de ser consagrado, ele tem que passar pelo teste, né? E depois de aprovado, porque tem que ter bom testemunho, tem que ter caráter, né? Tem que ser amável, não pode ser espancador, não pode ser dado ao vinho, né? Conforme fala aqui a palavra do Senhor. Então, é preciso ter um pouco de experiência para ser um bom obreiro e conduzir bem o rebanho de Deus, não é verdade? E fazer e executar com excelência a função para a qual foi designado. Então, esta aqui é as recomendações que o apóstolo Paulo deixa para a igreja do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por ter acompanhado a leitura bíblica comigo aqui. Um excelente 2020 para você. Que Deus abençoe a sua vida. Você que é servo de Deus e anseia e deseja, uma excelente coisa você deseja, uma excelente função você deseja. Você tem uma chamada, espera no tempo certo, tudo vai acontecer dentro da vontade de Deus e o nome do Senhor será glorificado. Que Deus te abençoe.